Olá, essa é a nossa apresentação de bioquímica para o eixo de. Iniciando nosso trabalho sobre metabolismo ósseo e homeostase do cálcio, nós vamos falar inicialmente sobre a estrutura do osso. Nós temos que é um tecido conjuntivo especializado que, juntamente com a cartilagem, vai formar o sistema esquelético. O osso fornece suporte e proteção para o corpo e propiciar um local para intensa atividade metabólica. Nós temos dois tipos de ossos conhecidos: os ossos compactos, que ficam numa região mais periférica, e o osso esponjoso, que apresenta uma série de cavidades intercomunicantes. O osso ele vai ser constituído aproximadamente por 70% de minerais, 20% de matriz orgânica e cerca de 10% de água, o que vai diferenciar ele dos outros tecidos menos densos. A matriz mineral ou inorgânica é formada predominantemente por cálcio e fósforo, na forma de cristais de hidroxiapatita. Ele também pode ser classificado como um tecido multifuncional, metabolicamente mais ativo, constituído por uma população heterogênea de células em diferentes estágios de diferenciação celular. Temos que as principais células são os osteoblastos, os osteoclastos e osteócitos. Os osteoblastos eles são células responsáveis pela formação da matriz orgânica do tecido ósseo, são responsáveis também pela produção de duas proteínas não colágenas, a osteonectina e a osteocalcina, que estão relacionadas com a mineralização do osso. Os osteoclastos, eles são os macrófagos específicos do tecido ósseo. Os osteoclastos são células responsáveis pela reabsorção óssea por meio da desmineralização e degradação da matriz óssea. Os osteócitos são osteoblastos que ficam aprisionados em lacunas formadas conforme essas células secretam a matriz. Cada lacuna vai apresentar apenas um osteócito. E esses osteócitos são células bastante abundantes, sendo as células que mais ocorrem no tecido ósseo. Temos também a característica de ter um processo contínuo de renovação e remodelação, então está sempre em atividade. Esse processo de remodelação óssea desenvolve-se com base em dois processos antagônicos, mas que estão acoplados: a formação e a reabsorção óssea. Falando especificamente da formação óssea, a gente tem que ela vai ser regulada principalmente por osteoblastos. E esses osteoblastos maduros, eles vão ser a colágeno do tipo osteocalcina, proteína de adesão celular como a trombospondina, fibronectina, cialoproteína óssea e osteopontina. Também vamos sintetizar por essas células proteoglicanos e proteínas relacionadas ao crescimento que controlam a mineralização óssea. A função dos osteoblastos vai ser regulada por vários hormônios e fatores de crescimento como o fator estimulador de osteoblasto 1, que é o OSF1. Temos também o IGF-beta, fatores de crescimento semelhantes à insulina, que é o IGF-1 e o IGF-2. Temos também o fator de crescimento derivado de plaquetas, que é o PDGF, que funcionam como reguladores autóctonos da função do osteoblasto. Então, falando agora da reabsorção óssea, nós temos os osteoclastos como as células responsáveis por essa reabsorção. Eles vão ser derivados de células mononucleares hematopoéticas pluripotentes provenientes da medula óssea e vão permanecer em contato com a superfície calcificada. A maturação dos osteoclastos a partir de células progenitoras ela é dirigida por fatores de crescimento, em particular o fator estimulador de colônias de monócitos, que é o MCSF. Outro fator essencial é a proteína receptora de membrana estruturalmente relacionada com o receptor de fator de necrose tumoral, que é chamada de receptor ativador de fator nuclear NF-κB, ou RANK, que tem por ação se ligar ao ligante de RANK, que é uma coltocina relacionada com TNF, e essa ligação pode ser diminuída na presença de osteoprotegerina. Então eu tenho que o conjunto de RANK e protegerina eles vão controlar a diferenciação de osteoclastos. Basicamente, eu tenho que o ligante de RANK ele vai estimular a reabsorção óssea e a osteoprotegerina ela vai inibir. Outro fator de ativação do osteoclastos é o paratormônio. Então, assim, eu tenho que o equilíbrio de cálcio ser regulado hormonalmente pelo paratormônio e pelos metabólitos de vitamina D. Eu tenho também a ação da calcitonina, que é produzida pelas células parafoliculares da tireoide. Ela vai inibir a reabsorção da matriz e, portanto, inibir também a mobilização de cálcio. É importante dizer também que os estrógenos eles vão induzir a síntese de osteoprotegerina, ou seja, vão reduzir a reabsorção óssea. O RANK ele vai estimular a cascata de sinalizações intracelulares que ativam os fatores de transcrição que controlam os genes.
tendo como resultado final a indução de genes codificantes da fosfatase ácida, resistente a tartarato, catepsina K, calcitonina e a beta-2 integrina, que controlam diretamente a reabsorção óssea. Então, eu tenho que os produtos finais dessa reabsorção são peptídeos do colágeno, fragmentos de ligação cruzada da piridinolina e cálcio de matriz óssea, através da ação de enzimas lisossomais, colagenases e catepsinas. Agora irei falar um pouco sobre o cálcio sérico, e de início é importante ressaltar que a concentração plasmática total de cálcio é mantida entre 2,2 a 2,6 milimol por litro. O cálcio existe na circulação sob 3 diferentes formas. O cálcio ionizado, que é o mais importante, representando 50% da concentração total, é a forma fisiologicamente ativa do cálcio. O cálcio remanescente representa 40% dessa concentração total, é ligado à proteína, principalmente à albumina, e o resto é complexado a substâncias, tais como o citrato e o fosfato. Em relação às condições, se a concentração de proteína plasmática aumentar, como por exemplo em casos de desidratação, o cálcio ligado a proteínas e o cálcio sérico total aumentam. Em condições de proteínas plasmáticas reduzidas, como por exemplo em casos de doença hepática, síndrome nefrótica ou desnutrição, a concentração de cálcio ligada a proteínas é reduzida, diminuindo o cálcio total, embora o ionizado seja mantido no intervalo de referência. Em muitas doenças agudas e crônicas, a concentração de albumina diminui. Apesar disso diminuir, a concentração total de cálcio não altera a concentração da fração ionizada. Agora irei falar um pouco sobre a homeostase do cálcio. A princípio, as mudanças dos níveis de cálcio ionizado de fosfato são respondidas pelo paratormônio. Mas o que seria o paratormônio? O paratormônio é um hormônio peptídico de cadeia simples formado por 84 aminoácidos secretados pelas células principais das glândulas paratireoides. Uma diminuição do cálcio ionizado extracelular ou um aumento na concentração sérica de fosfato são fatores estimulantes para a secreção desse hormônio. A deficiência de magnésio severa crônica pode inibir essa secreção a partir de vesículas secretoras e baixas concentrações de calcitriol interferem a síntese desse hormônio. O paratormônio é majoritariamente metabolizado em fragmento aminoterminal biologicamente ativo e um fragmento carboxiterminal inativo. A maioria das ações de paratormônio são mediadas por sinalização das proteínas G e da adenosina fosfato cíclica. Bom, agora eu trouxe um esquema sobre a síntese e as principais ações do paratormônio. O paratormônio mobiliza o cálcio de todas as fontes disponíveis e diminui a sua excreção renal. Vamos aqui ver isso no esquema. No esquema, mostra a síntese do paratormônio, na sua forma ativa e inativa, e as principais ações da sua forma ativa. No sangue, o paratormônio promove o quê? O aumento da concentração de cálcio no soro e a diminuição do fosfato. Nos rins, ele faz o quê? Ele promove o aumento da adenosina monofosfato cíclica, o aumento da reabsorção de cálcio na região distal do túbulo renal, o aumento da vitamina D e a diminuição da reabsorção de fosfato no túbulo renal. Já no osso, ele promove o quê? Ele promove um aumento das atividades dos osteoclastos e dos osteoblastos. Quando a concentração de cálcio plasmático diminui, o paratormônio é liberado pelas glândulas paratireoides, estimulando a reabsorção óssea pelos osteoclastos, a reabsorção do cálcio pelos rins e a absorção de cálcio pelo intestino delgado, sendo essa última mediada pelo calcitriol. A secreção de paratormônio é regulada por retroalimentação pelo cálcio, ou seja, um aumento no cálcio diminui a secreção de paratormônio. Aqui eu trouxe um esquema que exemplifica exatamente o que eu acabei de falar, mostrando que com a diminuição da absorção de cálcio, ocorre uma estimulação da secreção do paratormônio, que promove a reabsorção de cálcio pelos rins, a reabsorção óssea e a absorção pelo intestino. Como resultado, a concentração de cálcio no plasma é aumentada, que por sua vez promove a secreção de calcitonina, que ela vai fazer o quê? Ela vai agir de forma contrária ao paratormônio, inibindo a reabsorção de cálcio pelos rins e a reabsorção óssea, que é mediada pelos osteoclastos. O receptor sensível ao cálcio é um receptor de superfície acoplado à proteína G.
O cálcio ionizado é mantido dentro de um limite restrito por meio de um receptor extracelular sensível ao cálcio. Esse receptor está acoplado a uma proteína G e se localiza na superfície das células principais da glândula paratireoide, bem como da célula C da glândula tireoide e ao longo dos túbulos renais. Pequenas mudanças nos níveis de cálcio modulam as funções celulares para manter a normocalcemia. Agora irei falar um pouco sobre a sintetização da vitamina D na pele por radiação UV. A vitamina D2, também chamada de ergocalciferol, é sintetizada na pele por radiação UV do ergosterol. E a vitamina D3, também chamada de colecalciferol, pela irradiação UV do 7-desidrocolesterol. A vitamina D3 e seus metabólitos hidroxilados são transportados no plasma ligados a uma globulina específica. No caso, a proteína de ligação da vitamina D, também chamada de DBP. O colecalciferol, no caso a vitamina D3, também é encontrado na dieta e sua absorção está associada a outras gorduras, sendo transportado para o fígado em quilomicrons. No fígado, a vitamina D3 é liberada dos quilomicrons pela DBP e hidroxilada na posição 25, formando assim o calcidiol. Agora eu trouxe esse esquema para falar um pouco sobre o metabolismo da vitamina D. A vitamina D, como eu já havia dito anteriormente, é principalmente sintetizada em resposta à ação da luz solar na pele e um componente menor é proveniente da dieta. O funcionamento normal do fígado e dos rins é essencial para a síntese da sua forma ativa, no caso a vitamina D3, e a concentração dessa vitamina é regulada a partir do paratormônio em relação à concentração plasmática de cálcio. É importante também observar que as enzimas hidroxilases pertencem à superfamília do citocromo P450. A principal forma de armazenamento da vitamina D estará no fígado. Parte da 25-hidroxilação será realizada no fígado pelas enzimas microsomais hepáticas e o conteúdo hepático de 25-HD3 vai regular a taxa de 25-hidroxilação. A 25-HD3 é a principal forma da vitamina encontrada no fígado e na circulação e encontra-se ligada com a DBP. Sua circulação vai refletir nos estoques hepáticos e uma porção dela vai para a circulação enterohepática e será secretada na bile, porém, pode ser reabsorvida no intestino delgado. A 25-HD3 vai ser hidroxilada na posição 1 por enzimas presentes lá no rim, nos túbulos renais, pelas 1-alfa-hidrolase da 25-HD3 na mitocôndria. E vamos formar o 1,25-OH2D3 ou calcitriol. Esse é o metabólito mais potente da vitamina D. Essa enzima vai ser estimulada pelo paratormônio, pela pouca concentração de cálcio e potássio no soro, pela calcitonina, pelo GH, prolactina e estrogênio. Sua inibição vai ser feita por meio do feedback do calcitriol, pela hipercalcemia, pela hipoparatireoidismo, pela alta concentração de fosfato. O calcitriol, junto com o paratormônio, vai estimular a reabsorção dos osteoclastos, aumentando o cálcio no plasma, e a queda na concentração do calcitriol vai causar uma mineralização anormal dos osteoides recém-formados, resultando na queda do cálcio e do fosfato e na diminuição da função dos blastos, fazendo com que levando ao raquitismo ou osteomalácia em adulto. A calcitonina vai ser produzida pelas células parafoliculares lá na tireoide e sua função é inibir a reabsorção dos osteoclastos lá nos ossos. A sua regulação é por meio de receptores sensíveis ao cálcio na membrana e funciona como feedback negativo. Logo, se tem muito cálcio no sangue, ela inibe a ação dos osteoclastos de colocar mais cálcio no sangue. A absorção do cálcio vai ser feita no intestino delgado. Teremos absorção transcelular saturável ou absorção paracelular não saturável. Essa vai estar relacionada e controlada pela concentração de cálcio na luz intestinal com relação ao soro. Em adulto, essa ingestão e deposição vai corresponder à excreção. Em crianças, teremos o equilíbrio positivo de cálcio e em idosos, teremos um equilíbrio negativo de cálcio. E mudanças na absorção do cálcio pode estar relacionada tanto quanto ao consumo na dieta, quanto à sua solubilidade lá no intestino, como também ao metabolismo da vitamina D. Alguns hormônios vão ter ações na homeostase do cálcio. Hormônio da tireoide, hormônio tireoidianos vão estimular a reabsorção óssea mediada pelos osteoclastos,
Os hormônios adrenais e gonadais vão estimular a função dos osteoblastos e inibir os osteoclastos, diminuindo a excreção de cálcio e de fosfato e aumentando a absorção de cálcio intestinal. Por último, o GH, com o seu IGF-1 e IGF-2 produzidos no fígado, teremos atuação conjunta com células osteoblásticas. Essa vai aumentar a excreção de cálcio e diminuir a excreção de fosfato na urina. Oi, eu sou Márcio. Eu vou falar sobre os distúrbios do metabolismo do cálcio, começando pela hipercalcemia, que em 90% dos casos é causado por hiperparatireoidismo primário ou malignidade. No caso de hiperparatireoidismo primário, que é a causa mais comum, ocorre quando uma das 4 glândulas paratireoides se torna hiperativa. Essa hiperatividade normalmente se deve a um adenoma, em 80 a 85% dos casos, que é um tumor benigno, em uma das paratireoides. E o tratamento indicado é a remoção cirúrgica daquele adenoma, e se for o caso, junto da glândula paratireoide respectiva. Já a segunda causa mais comum de hipercalcemia é a malignidade, que ocorre por um aumento da reabsorção óssea causada por osteoclastos estimulados por fatores produzidos por metástases. E qual é esse fator mais comum? É justamente o PTHRP, que é a proteína relacionada ao paratormônio. É mais comum em câncer de mama, de pulmão, de rim. É muito raro em câncer hematológico, gastrointestinal de cabeça e de pescoço. E, quimicamente, ela ocorre devido à porção aminoterminal dessa proteína relacionada ao paratormônio, que é muito similar ao paratormônio. Para vocês terem ideia, 13 dos primeiros aminoácidos, 8 deles são exatamente iguais, da proteína relacionada e do paratormônio. Ele é mais comum em 3 isoformas, que é a com 139, 141 e 173 aminoácidos, e acaba ocorrendo essas isoformas devido a um splicing alternativo do RNA. E vai ocasionar hipercalcemia, como a gente já sabe, mas também hipofosfatemia, fosfatúria, e é isso. Também preciso falar com vocês, não está aqui no slide, mas preciso falar sobre a terceira causa de hipercalcemia, que é a intoxicação por vitamina D. Existem profissionais ou até pessoas sem ser profissionais de saúde que acabam indicando suplementação com vitamina D sem orientação médica devida, e isso pode ocasionar uma intoxicação por vitamina D, que é a terceira causa mais comum de hipercalcemia. Aqui nesse slide vocês podem ver os sinais e sintomas mais comuns da hipercalcemia. Recomendo que vocês pausem o vídeo para dar uma olhada com calma. E esses sinais vão ficando mais latentes conforme os níveis séricos de cálcio vão aumentando. Agora, sobre a hipocalcemia, eu trouxe 3 causas, as principais, que a gente precisa saber. A primeira é a baixa de paratormônio, que acaba ocorrendo por uma complicação cirúrgica no pescoço, quando você acaba retirando a glândula paratireoide. O segundo é resistência ao paratormônio, é mais raro, é um defeito genético que acaba afetando a normalidade do funcionamento de uma subunidade regulatória da proteína G. E, por fim, tem o cálcio sérico diminuído, que pode ser ocasionado por subcausas, como uma doença renal, hipofosfatemia e até resistência ou deficiência de vitamina D. E agora, falando sobre 2 sinais importantes que mostram como a hipocalcemia afetam a nossa percepção neuromuscular, eu separei 2 sinais. Um é o sinal de Chvostek, que, em resposta a uma percussão que é feita no nervo facial anterior da orelha, a gente vai observar tremores nos músculos periorais ao redor da boca. O segundo é o sinal de Trousseau, que vai haver a contração da mão em resposta a uma redução do fluxo sanguíneo nos braços, por insuflação, que pode ser feita por um esfigmomamômetro. Agora vamos falar rápido sobre a osteoporose, que se caracteriza por ser uma doença que causa redução significativa da densidade mineral óssea e vai facilitar o aparecimento de fraturas, principalmente com o envelhecimento, já que a gente tem um pico ósseo com os 30 anos e a partir de então é natural que a nossa densidade óssea diminua. Se essa diminuição for muito acentuada, a gente tem então a osteoporose. 70 milhões de pessoas aproximadamente no mundo têm o risco de desenvolver, e tem alguns fatores de risco que devem ser observados: ser do sexo feminino, de origem caucasiana ou asiática, ter
passado por uma menopausa prematura ou ter menstruação irregular, aí nesse caso a gente tem que fazer reposição hormonal com estrogênio, é muito importante. E outros fatores de risco também, que a gente pode citar, o tabagismo, o exercício excessivo ou sedentarismo, a dieta pobre em cálcio e o consumo excessivo de cafeína, então cuidado com o café. A doença de Paget, ela é caracterizada por um turnover anormal nas áreas ósseas, que ocorre devido a um aumento da atividade e do número de osteoblastos e osteoclastos, e isso vai acarretar áreas de osso expandido e amolecido, devido a essa normalidade das atividades de osteoclastos e osteoblastos. Aí a gente vê nessa senhora a face dela expandida e também vê deformidade na sua canela, justamente pela doença de Paget. Os fármacos que a gente usa são principalmente os bifosfonatos. A gente tem um exemplo de 2 aí no slide, e eles têm uma atividade anti-osteoclástica muito significativa, justamente por essa ligação do carbono com os 2 fosfatos, que tem uma resistência muito boa à clivagem enzimática.